Now, I intend to share with you the truth of the Word of God. Eu tenho uma intenção de compartilhar com você a verdade da palavra de Deus. Because the biggest danger that the Lord has warned us from Porque o maior perigo que Deus tem nos alertado is the danger of being deceived. é o perigo de estar sendo enganados. And I'm talking about the end times. E eu estou falando sobre o tempo do fim. Matthew chapter 24, Mateus 24. when his disciples were asking him, when is all of this going to be fulfilled? What is the sign of your return? What is the sign of the end time? Quando os discípulos então estavam perguntando, Senhor, quando será o tempo do fim? O que será os sinais dos tempos do fim? And the first thing that Jesus said, E a primeira coisa que Jesus disse, watch that no one deceives you. e tenha cuidado para que ninguém vos engane. Do we realize that this is the greatest danger? Você está apercebido que isso é o maior perigo? I'll say more about this later. Eu vou falar um pouco, But I intend to share the truth. mas eu quero compartilhar com você a verdade. Now, the material that I have here will take me a few hours usually, O material que eu tenho aqui me levaria algumas horas para poder compartilhar, but we have limited time, mas nós temos um tempo limitado. so I need to keep going. Eu vou aqui vou indo, And you should know that there is greater depth, more verses. I could have shared more. e eu gostaria que você soubesse que teria muito mais versos que eu poderia compartilhar com você. Well, first of all, let me start with just saying that I bring you greetings from the Fellowship of Peniel in Tiberias. Primeiramente, deixa eu começar dizendo para você que eu estou trazendo saudações da nossa comunidade que se chama Peniel lá de Tiberias. It's wonderful to be one family. É muito bom poder ser uma só família. I feel at home. Eu me sinto em casa. Through the Lord, the wall of partition has been broken down. Através do Senhor, toda aquela parede que nos separava foi colocada no chão. And I have great news that again, 2,000 years after Jesus walked around the Sea of Galilee, E novamente, depois de 2.000 anos, quando Jesus, 2.000 anos atrás, quando Jesus passeou ali pelo mar da Galileia, again there are Messianic Jews that are following him. novamente os judeus messiânicos estão seguindo ele naquele lugar. We still have persecution, Nós ainda temos perseguições, opposition. oposições. Yeshua had opposition from the Pharisees and Sadducees and others. E Yeshua teve ali a oposição dos fariseus, dos saduceus e de outros. Today it's the Orthodox. Hoje são os ortodoxos, They're the descendants of the os Pharisees, descendentes dos fariseus. and they still oppose us. E ele ainda continua ali nos opondo. But the body of Yeshua is growing. The body. Mas o corpo de Yeshua continua crescendo. Today there are about 300 congregations in Israel. Hoje, provavelmente, nós temos 300 congregações esparramadas por Israel. About 30,000 believers. Mais ou menos, nós devemos ser uns 30 mil crentes. And I remember the days that there were maybe 5 fellowships in Israel. Eu me lembro de dias quando nós éramos somente 5 congregações em Israel. And 200 believers, local believers. E mais ou menos 200 só crentes So locais. something good is happening. Então, alguma coisa boa já está acontecendo lá. But it's still very far away from all Israel shall be saved. Mas ainda está muito longe daquilo que todo Israel será salvo. The state of Israel is a miracle. O Estado de Israel é um milagre. It's a miracle that the people of Israel survived nearly 3,000 years of exile since the Assyrian exile 2,700 years ago. É um milagre que Israel sobreviveu por quase 3.000 anos na dispersação que aconteceu desde a época dos sírios. No nation has been persecuted and scattered all over the world like our people. Nenhuma nação foi perseguida e esparramado por todo o mundo como o nosso povo. And survived it. E sobreviveu. It is only because God is faithful to keep His covenants and promises with Abraham, Isaac, and Jacob. E a única coisa é porque Deus é fiel para manter a sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó. But this is a miracle. Isso é um milagre. It is a miracle that we came back to our father's land. Isso é um milagre que nós retornamos para a terra dos nossos pais. It is a miracle that the Hebrew language, É um milagre que a língua hebraica, which was dead for 2,000 que years, estava morta por 2.000 anos, is revived. e agora é avivada There is novamente. no example of that. Não tem nenhum exemplo na humanidade sobre isso. Starting with one man that is
has the anointing to revive the language. Começou com um homem que tinha a unção de avivar esta língua. One man that tells his family and his children, in this house we speak only Hebrew. Um homem que dizia para a sua família, para as suas filhas, nessa casa nós só falaremos em hebraico. But God was behind it. Mas Deus estava ali por trás. And the whole nation speaks E Hebrew. hoje toda a nação fala em hebraico. It is a military miracle. É um milagre militar. When the last British soldier left Israel, Quando o último soldado britânico saiu de Israel and Israel became independent, e Israel se tornou independente, we had only over 600,000 civilians, people altogether. nós tínhamos todos juntos mais ou menos 600 mil civis. We were surrounded by 14 million Arabs. E nós estávamos cercados por 4 milhões de árabes. We had no army. Nós não tínhamos exército. We had guns which the British did not find because they all the time were going with their metal detectors and unarming us. Nós tínhamos poucos revólveres ou espingardas porque todo o tempo eles estavam procurando essas armas dentro das nossas casas e nos confiscando elas. And the Arabs had armies. E os árabes tinham exércitos. And we were attacked the next day that the state of Israel was proclaimed. E nós fomos atacados por esses árabes no outro dia, quando Israel se declarou como Estado. We were attacked from the north, from Lebanon, E nós fomos atacados pelos Líbanos no norte, northeast Syria, no noroeste pelos sírios, to the east Egypt, and not Egypt, Jordan, pelo leste Jordânia, and further east came the Iraqi e army, mais para lá no leste veio também o exército do Iraque, and to the southwest the Egyptian army. e lá no sul o exército do Egito. The next day they invaded Israel. No outro dia eles invadiram Israel We won this war e nós ganhamos essa guerra, because the God of Israel is alive. porque o Deus de Israel está vivo. And because now was his time. E este é o tempo dele. It is an economic miracle. É um milagre econômico, Because we had every several years we had a major war to fight. porque de anos em anos nós temos tido grandes guerras que nós temos que lutar. And wars cost billions of dollars. E você sabe, guerras custam bilhões de dólares. 1948 Independence War, Em 1948, a Guerra da Independência, 1956 Sinai War, a Guerra de 1965, a Guerra do Sinai, 1967 Six-Day War with all the Arab countries around, a Guerra de 1967, a guerra com todos os árabes ao nosso redor, with the exception of Lebanon. o não Líbano não entrou nessa. Then we had 1968-69 static war, 2 years with Egypt. E nós tivemos também em 1968 e 69 uma guerra estadual com o Egito, Around the Suez Canal. a guerra do Suez, Canal Suez. 1973 we were attacked by Syria and Egypt. Em 1973 nós fomos atacados pelos sírios e pelos egípcios. 1982 First Lebanese War, Em 1982 a primeira guerra contra o Líbano. because the terrorists were shooting all the time rockets from Lebanon Os over our terroristas cities. estavam ali enviando mísseis todo o tempo dentro das nossas terras. And 2006 Second Lebanese War. E em 2006 a segunda guerra do Líbano. 7 wars. 7 guerras. And between these wars, all the time smaller wars. E entre essas guerras pequenas entre essas todas as guerras. This cost billions. E isso nos custou bilhões. But this is not all. E não somente isso. This little country of Israel, Esse pequeno país Israel starting out with 17,000 square kilometers, começou com 72 mil metros quadrados, quilômetros quadrados, and with over 600,000 people. e com mais de 600 mil pessoas. Within the next 12 years, E depois de 12 anos, we grew up to 2.1 million. a população cresceu quase a 2 milhões. That's more than 300% increase. Isso é um crescimento de mais de 300%.
And the people that came were refugees. E as pessoas que vieram, eles eram refugiados. What would happen to the Brazilian economy O que aconteceria com a economia brasileira? if your country would double its Se a population sua população dobrasse within the next 5 years? nos próximos 5 anos? What would it do to your economy? O que isso aconteceria com a nossa economia? Well, we went triple. E nós triplicamos. And at the same time of being very poor, E no mesmo momento nós também éramos pobres. putting them in tents, E nós estávamos colocando ali era tendas. but within a few years, everybody was in homes. Mas em poucos anos todo mundo já tinha casa. There was the time when there was not enough food. E tinha tempo que nós não tínhamos nem comida suficiente. Everybody had limited amount of food they can get. Todo mundo tinha comidas muito limitadas. So all these wars, Todas as guerras, all these refugees, todos esses refugiados, and at the same e time, no mesmo momento, building up an economy construindo uma economia. which today is considered the 8th strongest economy in the E world. hoje está no meio das 8 mais fortes economias do mundo. The land that was a desert A terra que era um deserto, is green, hoje está verde, is built. está construída. Today Israel has 9 million people. Hoje Israel tem 9 milhões de pessoas. Another miracle was Outro milagre que aconteceu, that the British, when they took the land in 1917, outro milagre que aconteceu quando os britânicos tomaram a terra em 1917. they estimated that there is enough water in the land for maximum between 1 and 2 million people, no more. Eles fizeram uma estimativa que haveria água naquela terra somente para 1 ou 2 milhões de pessoas no máximo. Today we have 9. Hoje nós temos 9 milhões. And on top of it, all the Palestinians. E em cima de tudo isso nós temos ainda os palestinos. And we're still drinking water. E nós temos ainda muita água. What I'm saying is, O que eu estou te dizendo? this country Esse país is a miracle. é um milagre. It's an ongoing miracle that is happening kind of slowly. It's happening slowly, gradually. É um milagre que está acontecendo gradualmente. And people think, yeah, I did it, I worked, I did it. As pessoas às vezes pensam, não, eu trabalhei, eu fiz isso. But no, Não, that this is something beyond us. e isso é muito além de nós. And it is God that says in Ezekiel chapter 36 É o que Deus fala em Ezequiel 36, and verse 36. no versículo 36. He says, I will build the cities. Ele diz, eu construirei as I cidades will de make the Israel. land green again. Eu vou fazer a terra verde novamente. It is Him. É Ele. And so for me it's important, Então, para mim é importante, as an Israeli, como israelita, as a Jew, como judeu, but as a believer in Yeshua, mas como crente em Yeshua, to give all the honor to God. para dar toda a glória a Deus. And God, you did it. Eu posso dizer, Deus, o Senhor fez isso. Glory to you. Glória ao seu nome. Now Yeshua said Yeshua disse that the last days will be like the days before the flood, Ele disse que os últimos dias seriam como os dias antes do grande dilúvio, like the days of Noah. os dias de Noé. And back in those days, people were eating and drinking and building houses and marrying and all of that. Naqueles dias as pessoas estavam comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, construindo casas. And there's nothing wrong with all of Não that. tem nada de errado com essas coisas. But the problem was, Mas o problema they é did not realize eles não estavam percebendo the anger of God a ira de Deus over their sin sobre os pecados and the judgment that is coming. e o juízo que estava vindo. And yet they had this huge ark E ainda eles tinham aquela arca enorme that was being built que estava ali sendo construída 100 years. em 100 anos. They could see it from everywhere, Eles poderiam ver aquela arca de longe, but they didn't believe. mas eles não creram. Today it's the same thing. Hoje é a mesma coisa. There's so many people that threw God away. Tem muitas pessoas hoje. They believe in evolution, Eles creem em evolução, the most stupid, dumb theory that's of our generation. a mais estúpida teoria dentro da nossa geração que pode existir.
I mean, it's much worse than Middle Age when people believe that the land is flat. É muito pior do que naquela Idade Média, quando as pessoas criam que a Terra era Because today we have a lot more scientific knowledge. plana. Because today we have a lot more scientific knowledge. Mas hoje nós temos muito mais conhecimento científico. We know how complicated every cell of our body is. Nós sabemos quão complicada é cada célula do nosso corpo. And still we believe it all produced itself. I mean, E ainda nós cremos que elas produzem por si mesmas. it's total foolishness. Isso é estupidez. And so people don't realize Então as pessoas não estão percebendo that the state of Israel is like this Ark of Noah. que o Estado de Israel é como essa arca de Noé, Big sign muito grande, that it is the end times. mas é aqui do tempo do fim. And there's so much in the Bible talking about the end E times. a Bíblia fala muito sobre a questão do tempo do fim. Now, what is God doing O que Deus está fazendo? in this international plan of action? Então, nesse plano internacional que Deus está agindo, God reveals He has a purpose with bringing Israel back to the land. Deus tem um plano, o porquê que Ele está trazendo o seu povo de volta para a terra. Open up to Ezekiel chapter 36. Vamos abrir em Ezequiel 36. Glória a Deus. And let's read verses 22 to 24. Vamos ler de 22 a 24. Por isso diga à nação de Israel: assim diz o soberano Senhor, não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos delas. Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. God is saying here, I'm going to bring you back to your land, Aqui Deus está dizendo: eu te trarei de volta para a sua terra. but He's saying here, I'm going to do it for my namesake. Eu vou fazer isso por causa do meu nome. If we had time and we would read verses 16 to 21, Se nós tivermos tempo, nós vamos ler do versículo 16 a 21. in these verses God describes the sinfulness of Israel, Aqui nesses versos de 16 a 21, ele descreve aí os pecados da nação de Israel, which eventually brought about the big exile. que eventualmente foi a causa do grande exílio da nação. And God says there that when we came to the nations where we were exiled, E aqui Deus diz que quando nós viemos das nações das quais nós estávamos no exílio, they mocked not just us, they mocked Him. eles não criticaram não somente dos judeus, mas criticaram também de Deus. Because it says in verse 20 Porque diz no verso 20 that when we came to the nations, que quando nós viemos nas nações, we defiled His holy name, nós profanamos o nome santo dele. because the people said, this is the chosen people of God, Porque eles diziam: esse é o povo escolhido de Deus. and they left, they are out from His country. E eles diziam: sai aqui deste país. E Esse- eles saíram dos seus países. The Assyrians, the Babylonians, the Romans were idol worshippers. E os sírios, os babilônios, os romanos, todos eles eram adoradores de deuses. And they believed that whoever's got the strongest God is going to win in battle. E eles sabiam que aquele que tinha o Deus que era mais forte era aquele que ganhava nas batalhas. We went out to exile, E nós fomos para o exílio, not because our God is not the Almighty One, não é porque o nosso Deus não era o Todo-Poderoso, but because of our sin. mas por causa do nosso But pecado. the nations didn't understand it. Mas as nações não entenderam isso. What's happened with their God? O que aconteceu então com o Deus deles? Is this the God that brought them out of Egypt? Esse é o Deus que tirou eles do Egito? And over the generation, the Christian church E através das gerações a igreja cristã killed us. nos matou. And you should know that every one of us Israelites
Israelis, we carry the name of God on us. E você precisa perceber que cada um de nós, judeus, nós carregamos o nome de Deus na nossa troca. Because it says in Numbers, Porque diz lá em Números, no need to open, in chapter você não 6, precisa abrir em capítulo 6, verses 24 to de 27, 24 a 27, when God gives the priestly blessing, quando Deus dá aquela bênção para os sacerdotes, the Lord bless you and keep you, que o Senhor te abençoe e te guarde, and so on. e And 3 times is the name of God. 3 vezes o nome de Deus. And then God says to the priest will put my name on the people. E então diz que o sacerdote colocaria o nome de Deus sobre o povo. So when we went Então quando nós saímos and to exile, e saímos para o and in exílio the Holocaust arrived in Auschwitz, e chegamos ali no Holocausto em Auschwitz and we were killed and slaughtered, e nós fomos mortos e assassinados, it wasn't just us, it was the name of God that was upon us. não era somente nós, mas era o nome de Deus que estava sobre nós. And the church insulted God. E a igreja, ela insultou The Deus. Catholic Church, the Catholic Church, A igreja católica, for example, Por also the exemplo. Lutheran, por exemplo, os luteranos, they said God is finished with Israel, eles estavam dizendo, Deus terminou, não tem nada a ver com Israel. meaning that He's not going to keep His covenant with Abraham, Isaac, Jacob. Eles estavam dizendo, Deus não vai manter a sua aliança com Abraão, Isaac e All Jacó. the words that He spoke through Moses. Todas as palavras que Deus falou com He Moisés. said in advance, I know you're going to sin, and I know what's going to happen. E Deus estava ali pronunciando e dizendo, eu sei o que vai acontecer, eu sei que vocês vão And pecar. yet God clearly says in Deuteronomy chapter 4, for example, E Deus, de uma maneira muito clara ali em Deuteronômio capítulo 4, I will not forsake the covenant I made with your fathers. mas eu não deixarei a minha aliança que eu fiz com seus pais. The whole thing was known from the E beginning. Deus sabia de todas as coisas desde o início. How could a theologian say that God is finished with Israel? Como então os teólogos podem dizer que Deus terminou, não tem nada a ver com It Israel? is an insult on God. Isso é um insulto a Deus. And then came the replacement theology. Então veio depois a teoria da substituição, Completely wrong. completamente errada. And still today so many churches hold on to this E teaching. muitas igrejas ainda hoje estão ainda dentro dessa teoria. Dear ones, I want to tell you Meus queridos, eu quero te that dizer, I run again and again into wrong teachings. e muitas vezes nós estamos dentro de ensinos errados. Dear ones, Meus queridos, you need to be very careful. vocês precisam ser muito We cuidadosos. need to learn the Word of God. Nós precisamos aprender a palavra de Deus. All the New Testament. Todo o Novo Testamento. We need to examine everything that we're being told. Nós precisamos examinar todas as coisas que nos foram faladas. When we would look again in Matthew chapter 24, Quando nós olhamos então novamente ali em Mateus capítulo 24, Jesus clearly warns many prophets, false prophets will come and give e false prophecy. Jesus falou ali muito claro que muitos profetas, falsos profetas viriam. Big deception. Vocês seriam decepcionados. So we cannot just accept anybody that says, I'm a prophet. Nós não podemos aceitar qualquer pessoa que chegue e diga, eu sou um profeta. Praise God for the gifts of the Spirit. Nós louvamos a Deus por esse dom precioso. But no prophetic word can go against the written word of God. Mas nenhuma palavra profética que pode vir contra a palavra de Deus And escrita. too many Christians today don't know the word of E God enough. muitos cristãos hoje eles não conhecem a palavra de Deus. And it's easy when a charismatic preacher comes and starts telling them things. E é muito fácil quando aqueles pastores muito carismáticos vêm e começam a pregar e falar as coisas. Even using some scriptures, Ainda que eles estão usando algumas escrituras, the devil is a master in quoting scriptures but applying them in the wrong way. mas Satanás ele é um mestre para aplicar as escrituras de uma maneira errada. Did he not quote to Jesus Ele não falou ali com Jesus as when escrituras he was standing on the temple? quando ele estava ali no templo. Throw yourself down, Se lance aí daqui, because it is written, porque está escrito. God will send his angel. Porque Deus vai enviar os seus anjos. But Jesus said, Mas Jesus diz, but it also said, mas também diz you assim, shall not try God. você não pode tentar a Deus.
How many Christians don't even read the Old Testament? Quantos cristãos que não leem o Novo Testamento? They read only the New. Não, eles não leem o Velho Testamento, só leem o Novo. But our teacher, Mas o nosso our Messias, Messiah, o nosso Messias, our Lord, o nosso Senhor, when the devil tried him, quando Satanás veio tentá-lo, Jesus pulled up the sword of the Spirit, Jesus tomou a espada do Espírito, which is the Word of que é a God. palavra de Deus. And 3 times did he quote the 5th book of Moses, Deuteronomy. E por 3 vezes ele citou ali o livro de Deuteronômio. 3 times Jesus, but it is written. It is E written. 3 It is vezes written. Jesus declarou, mas está escrito, está escrito, está escrito. Not on bread alone, should Ele- we live, but on every word that comes from God. Não somente de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem do It is Senhor. written. Está escrito. You shall worship only your E God. você deve de adorar somente o seu And Deus. Christians today don't even read the Old Testament. E os cristãos não leem o Velho Testamento. Sometimes Às vezes, it seems to me, isso me parece, looking at Ephesians chapter 6, the olhando, weapons of the Spirit, olhando ali Efésios capítulo 6, toda a armadura que ali está descrita, and we have a great helmet aquele, of salvation, aquele capacete da salvação, which is good, que é muito bom, great breastplate of righteousness, aquele, o peito da justiça, a couraça da justiça, huge belt o cinto enorme, of truth, shoes of the gospel, os sapatos calçados do Evangelho big shield of faith. e um escudo muito grande de fé. But when it comes to the sword of the Spirit, Mas quando vem na espada do Espírito, we pull up a little Swiss knife, nós tiramos aqui um canivetinho suíço pequeno. and the devil laughs, E então Satanás ele ri, because we don't know the word of God. porque nós não conhecemos a palavra de Deus. I know I'm talking to pastors, so I'm not criticizing. Eu sei que eu estou falando com pastores e eu não estou criticando But vocês, dear ones, mas meus queridos, we need to learn it ourselves and we need to teach it nós precisamos aprender por nós mesmos e também ensinarmos isso. and tell our people you need to examine everything against the word of God. E dizer para o nosso povo, vocês precisam examinar a palavra de Deus. So God says, Então Deus diz, back to Israel here, voltando aqui para I'll Israel, bring you back to your eu land. vou te trazer de volta para a He terra. says, I'll do something with you, Israel, before the eyes of all the Eu nations. vou fazer algo com vocês, ó nação de Israel, diante dos olhos de todas as nações. It is an international plan of action, É um plano de ação internacional. but the end result of everything I'll do, the end result Mas o resultado de tudo isso que eu estou is fazendo to make my name holy. é para fazer o meu nome santo. So that's what God wants to do. É isso que Deus quer fazer. Do you remember what Jesus taught us, how he taught us to pray? Se você se lembra como foi que Jesus nos ensinou a orar? How does it start? Como que começa? Our Father which art in heaven, Meu Pai que está nos céus, hallowed be thy name. santificado seja o seu nome. That's exactly what the Lord is talking about. É here. exatamente isso que o Senhor está dizendo aqui. God has got an international plan to make his name holy. Deus tem um projeto internacional para fazer o seu nome santo. Today the name of God is being despised. Hoje o nome do Senhor tem sido desprezado. I've seen picture of Madonna coming to Israel. Eu tenho visto figuras Picture of Madonna. da Santa Nossa Senhora. Não, outdoor de Madonna, da Madonna. Ah, Madonna. Madonna. Senhor. Oh, Yeah. Não, eu tenho visto outdoor, né, da Madonna, aquela cantora There was, lá em Israel. come on, there was Eurovision, Nós tivemos recentemente Eurovision. and she came to Israel, E ela veio em Israel. and she had a cross. E ela tinha ali uma cruz, Madonna. This is putting Jesus down, Isso está colocando Jesus lá embaixo. putting him down. Está desprezando ele. It's mockery. Ele está criticando o nome dele, abusando do nome dele. God wants to make his name holy. Deus quer fazer o seu nome santo. Government after government after government makes laws of same-sex marriage. Governments of the world are making laws of same-sex marriage. Os governos do mundo inteiro estão fazendo hoje leis
de casamentos de gays The, do mesmo sexo. the world is going O down. mundo está afundando. God says, I want to make my name holy. E Deus está dizendo, eu quero fazer o meu nome santo. How is He going to do it? Como é que Ele vai fazer isso? Now listen, it's important. Isso é muito importante. What I'll be sharing with you now O que eu vou compartilhar com você of agora. how God is going to make His name holy Como Deus vai fazer o seu nome santo. stands completely against Está aqui muito ao contrário, much of the teachings contrário à maioria dos ensinos of the apostolic movement do movimento apostólico. wanting to take over the world E esse movimento apostólico quer hoje dominar o mundo. and set it in order. E eles estão se colocando em ordem. So that the Lord can return. E o Senhor, então, quando eles fizerem isso, o Senhor voltará. Now, please, Por favor, patience. seja Listen. paciente e me ouça. What defined the name of God in the first place? O que profanou o nome de Deus em primeiro lugar? It is us, Foi nós, the people of Israel. o povo de Israel. If God wants to make His name holy, Se Deus quer fazer o seu nome santo, the first thing He needs to do a primeira coisa que Ele precisa fazer, is deal with us. Ele precisa lidar conosco. And God says, I'm going to take you through the fire. Então Deus diz, eu vou conduzi-los através do fogo. And God is saying in so many different passages, I'm going to use the nations to do that. E Deus, através de muitas passagens, Ele diz, eu vou usar as nações para fazer isso. For example, Zechariah chapter 12, Por exemplo, em Zacarias capítulo 12, verses 1, 2, and 3. versos 1, 2 e 3. Let's read that. Shall we read it? Yes. Zacarias 12, verso 1, 2 e 3. Verso 1, 2 e 3. Esta é a palavra do Senhor para Israel. Palavra do Senhor que estende os céus, assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor, todos os que estarão no cerco contra Judá e Jerusalém. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que tentarem levantá-la se machucarão muito. God speaks about the time when Jerusalem will become a burdensome to all nations. Deus nos fala quando Jerusalém se tornará uma pedra pesada para todas as nações. Now, Zechariah spoke these words 2,500 years ago. E Zacarias, ele escreveu essas palavras muito mais do que 2000 anos atrás. It's after they came back from the Babylonian exile. Foi logo depois que eles vieram do exílio da Babilônia. Jerusalem was by and large destroyed. Jerusalém, por eles, tinha sido completamente It destruída. was a long process to start building. E It foi um longo processo para reconstruí-la novamente. took them many, many years to build the temple. E levou muitos e muitos anos para reconstruir o templo. And then with the Nehemiah, the walls and so on. E com Neemias, que reedificou os muros. But Jerusalem had no political significance. Mas Jerusalém não tinha uma posição política significativa naquela It época. was just another city in the great Persian Empire. Era simplesmente uma outra cidade no grande Império Pérsia. And Zechariah says, Mas Zacarias diz aqui, the time is coming o tempo chegará where all the nations of the world will be busy with que Jerusalem. todas as nações estarão ocupadas com Jerusalém. He's talking about our days. Ele está falando sobre os nossos dias. Do you know that Israel is getting every year in the United Nations Assembly 20 to 21 rebukes? Você sabia que todo ano nas Nações Unidas, Israel está recebendo resoluções contra elas, entre 20 a 22 resoluções? In 2014, for example, Em 2014, por exemplo, there were about 23 rebuke resolutions, I call them. tinha mais ou menos 23 resoluções contra Israel. 20 against Israel. Eles tiveram 23, 20 eram contra Israel. Only one of them had to do with the war in Syria. E só uma que tinha que ver com a guerra na Síria. By that time, there were about 200,000 people that already lost their lives. E naquela época tinha mais ou menos
mais de 200.000 pessoas que haviam perdido suas vidas. And millions that lost their houses. E milhões delas haviam perdido suas casas. And they were using gas against women and E children. estavam usando gases contra crianças e mulheres. That got only one E resolution. eles só receberam uma resolução das Nações Unidas. Another one of them had to do with North Korea with their atom weapon. E a outra foi contra a Coreia do Norte, por causa dos seus programas atômicos. And so the same thing 2015, 16, 17, 18, every year. E a mesma coisa em 2015, 2017, 2018, todos os anos são assim. This is what he said. Isso é o que Zacarias estava dizendo. And never was it fulfilled till our days. E essa profecia nunca foi cumprida, senão agora nos nossos dias. Never came all the nations against Israel. Never. Nunca aconteceu de todas as nações virem contra Israel. But now it is coming. Mas agora estamos aproximando. Right now they're talking with words. Agora eles já estão falando. Soon there will be the Gog and Magog war. Muito aí, em breve, acontecerá Gog e Magog. And after that, at some point, Antichrist. E depois disso, nós sabemos que o Anticristo. And the great Armageddon war. Então, depois, a grande guerra do Armagedon. Where really all nations will come against us. Então, quando todas as nações virão contra nós. Now, why does God allow this? Por que Deus permite isso? Look in Zechariah chapter 13, verses 8 and 9. Vamos olhar em Zacarias 13, 8 e 9. Na terra toda, 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia a terça parte permanecerá, diz o Senhor. Colocarei essa terça parte no fogo e a refinarei como prata e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome e eu lhes responderei. God will take us through the fire Deus vai nos conduzir pelo fogo to cleanse us, to purify para us. nos purificar, para nos limpar. He says it also in Ezekiel chapter 20. Ele fala também em Ezequiel capítulo 20. Again, there is a passage here De novo tem uma passagem aqui, from verse 30 to verso 13. from verse 30 no. But we'll cut it shorter. Go from verse 35 to 38. 30 to 38. Let's start with 34 to 38. Ok, vamos então ler Ezequiel 20, 34 a 38. Trarei vocês de entre as nações e os ajuntarei dentre as terras para onde vocês foram espalhados, com mão poderosa e braço forte, e com ira que já transbordou. Trarei vocês para o deserto das nações, e ali face a face os julgarei. Assim como julguei os seus antepassados no deserto do Egito, também os julgarei. Palavra do soberano Senhor. Contarei vocês enquanto estiverem passando debaixo da minha vara, e os trarei para o vínculo da aliança. Eu os separarei daqueles que se revoltam e se rebelam contra mim. Embora eu os tire da terra onde habitam, eles não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. So God is going to use the nations Então Deus usará as nações that will come against us que vai vir contra nós to cleanse us. para nos limpar. Why is He doing it? Por que ele faz isso? To make His name holy. Para fazer o seu nome santo. He first needs to deal with our sin. E, em primeiro lugar, ele tem que lidar com os nossos pecados. When the time becomes very desperate, the biggest trial for us as a Então, nation, quando o momento, o tempo chegar que aquela tribulação estará tão intensa, it is out of this time when we're the lowest place that God is going to pour His Spirit on us and revive us. então é nesse momento em que Deus então derramará o seu Espírito sobre nós. You see, look in Zechariah, for example, chapter 12. Back to Zechariah chapter 12. Então vamos voltar aqui em Zacarias 12, Verses 9 and 10. versos 9 e 10. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém, e derramarei sobre a família de Davi
e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. When all nations come against us at the end with Antichrist, Então, quando todas as nações vierem contra nós na época do anticristo, after God has used these wars to cleanse us, depois que Deus usou todas essas guerras para nos limpar, He will handpick, this is to live, this is to die, this is to die, this is to live. então Ele vai pegar e dizer: esse vai morrer, não, esse vai viver. And whoever is left, Então, aqueles que restaram, God pours His Spirit. Deus vai derramar o seu Espírito. And our eyes are opened up. Então, os nossos olhos serão abertos. And God says they would look up to me whom they have pierced. Então, eles olharão para mim, aquele a quem eles feriram. When did we pierce God? Quando é que nós ferimos ele? When we told the Romans. It was when we told the Romans, crucify, crucify. Foi quando nós dissemos aos romanos: crucifique-o, crucifique-o. Before I continue, let me correct one thing. E antes que eu continue, deixa eu corrigir algo aqui. The Catholic Church accused us for the greatest sin A Igreja Católica nos acusa pelo maior pecado, of killing God. de matar Deus. An untold number of Jews were slaughtered and burned under this accusation. Debaixo dessa acusação, muitos judeus foram torturados, foram mortos e assassinados. Now it is true that we have first responsibility for the death of Yeshua. É claro que a primeira responsabilidade da morte de Jesus somos nós. But these were Romans that had the authority. Only the Romans had the authority to carry out the death penalty. Mas somente os romanos que tinham a autoridade de praticar a pena de morte. And so Jesus died because of both of us. Jesus morreu por nós dois, For the Jew and the Gentile. pelos judeus e pelos gentios. But more than that, Mais do que isso, I killed Jesus. eu matei Jesus. Jesus died because of my sin. Jesus morreu por causa dos meus pecados. Every one of us here killed Jesus. Todos nós aqui matamos Jesus, Because He died for our sins. porque Ele morreu pelos nossos pecados. He died because of us. Porque ele morreu por causa de nós. And He died for us. E Ele morreu por nós. First for the Jew and then for the Gentile. Primeiro pelos judeus e depois pelos gentios. How could the church say only you're guilty? Então, como a igreja pode dizer só você que é o culpado? I'm telling you again. Eu estou te dizendo novamente. We need to examine everything we're being taught. Nós precisamos examinar todas as coisas das quais nós somos. It is the super international interballistical apostle. Não importa se é o apóstolo internacional ou intergaláctico que te ensinou, Or which theologian. Or which theologian. ou qualquer teólogo, Professor ou theology professor, ou sei lá, that has written 2,000 books. que escreveu já mais de 2000 livros. It does not matter. E não importa. We need to check everything against the Word of God. Nós precisamos checar todas as coisas com a palavra de Deus. And not be afraid of people. E não ficarmos com medo de pessoas. Only the fear of God should be in our hearts. Só o temor de Deus deveria estar no nosso coração. So our eyes will be opened, Então os nossos olhos serão abertos. and it is then. Então é quando You see the context. The context is now God wants to destroy all the nations that came against Jerusalem. então você That vê was in verse 9. o contexto do versículo 9, é quando todas as nações se levantarem contra If Jerusalém. you want to know what the nations will do when they come against Jerusalem, Se você quer saber o que as nações farão quando eles vão vir contra Jerusalém, it is written in chapter 14, verses 1 and 2. está escrito aí no capítulo 14, versículo 1 e 2. Veja, o dia do Senhor virá, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas, mulheres violentadas, metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo
não será tirado da cidade. When Antichrist comes, he will take over the city of Jerusalem. Então, quando o anticristo vier, ele vai estar governando sobre a cidade de Jerusalém. And the houses will be ravished, will be robbed, Então, as casas serão roubadas, and women will be raped. as mulheres serão violentadas. But the time now will come when God says, now I want to destroy these nations. Mas virá um momento então que Deus se levantará e dirá: eu vou destruir essas nações. So he pours his spirit. Então ele derrama o seu espírito. And we recognize that Yeshua is our Messiah. Então nós reconheceremos que Yeshua é o nosso And we Messias. cry and we E repent. nós iremos chorar e nós iremos nos arrepender. All the verses in chapter 12, Então todos os versos no versículo 12, from 10 to 14, we don't have to read them. de 10 a 14, nós não precisamos They ler. all describe the mourning of the whole nation. Ele vai descrever aqui então os lamentos de toda a nação. So Israel is being saved through tribulation. Então Israel está sendo salvo através das tribulações. It's the same in Jeremiah chapter 13. É a mesma coisa em Jeremias capítulo 30. Let's read that, Jeremiah chapter 13, Jeremias capítulo 30, verses 4 through 7. de 4 a 7. E eu edificarei mais uma vez, ó Virgem Israel. Você será reconstruída mais uma vez. Mais uma vez você se enfeitará com guizos e sairá dançando com os que se alegram. De novo você plantará videiras nas colinas de Samaria, videiras antes profanadas pelos lavradores que as tinham plantado. Antes 7. Porque vai chegando o dia em que os sentinelas gritarão nas colinas de Efraim: venham e subamos a Sião. Are you in chapter 30? Oh, I'm sorry. Chapter 30, verse 4 through 7. Oh, I'm sorry. É 34. O Senhor falou acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvem-se gritos de pânico, de pavor e não de paz. Pergunte e veja: pode um homem dar à luz? Por que vejo então todos os homens com as mãos no estômago, como uma mulher no trabalho de parto? Porque estão pálidas todos os rostos. Como será terrível aquele dia, sem comparação. Será tempo de angústias para Jacó, mas ele será salvo. You see, this is the war. Isso aqui é uma guerra. It's called the Great Tribulation of Jacob. É chamado a grande tribulação de Jacó. When we see all the nations come against us. Quando nós vemos todas as nações vindo contra nós. But what does it say at the end of verse 7? O que diz aqui no finalzinho do verso 7? He will be saved from it. E ele será salvo dessa tribulação. In Hebrew, the word for salvation Então, em hebreu, a palavra para salvação is Givashah. Estivachar. And this is the name of Yeshua. E esse é o nome de Yeshua. You see, that's the meaning of the name of Yeshua O significado do nome Yeshua is salvation. é salvação. And so, out of this tribulation, you can say, out of this tribulation, the nation will be Jesused. Então, assim, dessa tribulação, você pode dizer então que a nação é Yeshua, ou a nação é salva. Salva. But this is his name. Esse é o nome. Yeah? But here, the point that I'm making, Mas aqui o ponto que eu quero trazer, there is a teaching now going on que tem um ensino que está por aí, that Israel is going to be saved in a different way. que Israel vai ser salvo de uma outra maneira. The teaching that we've just encountered, which is wrong, É um ensino que a gente encontra por aí, que é errado, comes also from apostles. e que vem também de movimentos In apostólicos. this case, these are Israeli apostles. Sorry. Israeli apostles. Que fala sobre apóstolos em Israel. Yeah. I mean, they claim they're apostles. Essas pessoas lá em Israel, eles se colocam como apóstolos. And they say Eles dizem that, first of all, the whole church
needs to get organized under apostolic leadership. Eles dizem que toda a igreja precisa ser organizada debaixo do movimento apostólico. But then all of this worldwide church needs to submit or come under the apostles of Jerusalem. E que todas essas nações e esse movimento apostólico devem de se submeter aos apóstolos em Jerusalém. And after the whole church comes under the apostles of Jerusalem, Depois então que toda a igreja é organizada debaixo desse movimento apostólico, debaixo dos apóstolos de Jerusalém, then that will be what will bring about the great outpouring of the Holy então Spirit. isso vai poder trazer e liberar o derramar do Espírito Santo. And the whole wide world church will be wonderfully in harmony. Então toda a igreja do mundo estará debaixo de uma grande harmonia. And that will be a great testimony to Israel. E isso será de um grande testemunho para Israel. And then Israel will be saved because of it. Então, por causa disso, Israel será salvo. And then Jesus will come. Então Jesus virá. That's what they teach, Isso é o que eles ensinam. more or less. Mais ou menos. Por aí. Wrong. Errado. Wrong, wrong, wrong. Errado, errado, errado. The Word of God says we're coming into times of wars. A Bíblia diz que nós estamos chegando em tempos de guerra. God is going to take Israel to the fire Deus vai conduzir Israel pelo fogo to cleanse us. para nos limpar. It is only at the end, after we're cleansed, that God pours out His É Spirit só on the no whole final nation. de tudo isso é que Deus vai derramar o seu Espírito sobre nós. And there is a great revival. Então vai haver um grande avivamento. And it's that will bring Jesus down. E é isso que vai trazer Jesus de volta. You see, because Yeshua said in Matthew chapter 23, Porque Jesus disse em Mateus capítulo 23, 23. yes, 23, let's open. Vamos abrir lá Mateus 23. Let's read verses 37 to 39. Mateus 23, 37 a 39. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de você ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não mais verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Yeshua speaks to Jerusalem, Yeshua, ele fala com Jerusalém, and he prophesies the exile, e ele profetiza ao exílio, and it happened. e aconteceu. But he also says, Mas ele também diz, you shall not see me from now e on, vocês não me verão mais agora, and we don't see him e nós não vemos ele, since he went up to heaven till today. desde que ele foi para os céus até o dia de hoje. Actually, since his burial, we don't see him Desde quando ele foi enterrado, nós não vemos ele, as a nation. como nação. Of course, the disciples saw him, Claro que os discípulos o viram, but as a nation, we don't see him. mas como nação nós não vemos mais. But he says, Mas ele diz, till até you welcome me. que vocês dirão bem-vindo a mim. Now you're going to say, crucify, crucify. Agora vocês dirão para mim, me crucifiquem, me crucifiquem. You shall not see me Mas vocês não me verão, till you say, até que vocês digam, blessed is he who comes in the name of the bendito Lord. é aquele que vem em nome do Senhor. When the Holy Spirit will come upon us, Quando o Espírito Santo vier sobre nós, and our spiritual blindness will be taken away. então aquela cegueira espiritual será tirada de nós. This is blindness which was put on us in Isaiah chapter 6. Isso foi uma cegueira que foi colocada sobre nós ali em Isaías capítulo 6. It will be taken away. Isso será tirado de We nós. will recognize Nós Jesus. vamos reconhecer We Jesus. will call upon him. Nós vamos então clamar por Ele. And then, Então, Revelation 19, Apocalipse 19, verse 11 verso 11, through 16. de 11 a 16. But we will read only verse 11. De 11 a 16. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco.
cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas. E o nome que só ele conhece. Read also 15 and 16. Just verse 11 and 15 and 16. 11 and 16. 15 and 16 after that. Vamos pular então 15 a 16. De sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele os governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. This is Jesus. Esse é Jesus. This is Yeshua coming down from heaven. Isso é Yeshua vindo dos céus. Heaven will open up. Os céus vão se abrir. In Matthew chapter Em 24, Mateus 24, Yeshua says his return will be like lightning going from east to the west. a sua volta será como relâmpago que será visto do leste ao oeste. And he comes down on the Mount of Olives. E ele vem pisando ali no Monte das Oliveiras, According to Zechariah chapter 14, de acordo com Zacarias capítulo 14, verses 3 through 5. 3 a 5, And according to Acts chapter 1. e também de acordo com Atos capítulo 1. From the Mount of Olives he went up, and there he will be coming No down. Monte das Oliveiras ele foi aos céus, e no Monte das Oliveiras ele voltará dos céus. You shall not see me Vocês não me verão till até you call upon me, vocês chamem pelo meu nome, because I poured my spirit on you. porque eu derramei o meu espírito Your sobre blindness is vocês. E taken. eu tirei aquela cegueira. All of a sudden you recognize, yes, Então, I am de your brother. repente, vocês reconhecerão e dirão: você é o meu irmão. Like the brothers of Joseph. Como os irmãos de José. When Joseph revealed himself, Quando José se revelou a eles, they realized, então eles this is our, perceberam: this is our brother. esse é o nosso irmão. That same is going to happen to us as a nation. É a mesma coisa acontecerá conosco como nação. Joseph is a picture of Jesus. José é uma figura de Jesus. But I don't have the time to go Nós into não temos that. tempo de entrar nisso. And then he comes, Então ele vem and he destroys Antichrist e ele destrói o anticristo and all the armies. e todos aqueles exércitos. And Isaiah and Revelation talk about it again and again. Então em Isaías e Apocalipse fala disso novamente e novamente. God wants to make his name holy. Deus quer fazer o seu nome santo. First, he needs to deal with us Primeiro ele vai lidar conosco using this anti-Semitism, e usar este antissemitismo which the devil is provoking. que agora Satanás está provocando isto. Eventually, it will come for war. Então depois isso vai virar uma guerra. Through this fire, we will be cleansed. E através deste fogo nós seremos limpos. And then Jesus comes down Então Jesus voltará and destroys all the e armies. vai destruir todos aqueles exércitos. And now his name will be made holy. Então nesse momento seu nome será feito santo. If you read the last chapter of the prophet Isaiah, Se você ler os últimos capítulos do profeta Isaías, again it talks there about the time that he's planning, that the nations all come against, novamente gather all together. ele fala dos tempos em que todas as nações se levantarão It juntas. is in Isaiah chapter 66. Em Isaías capítulo 66, Let's read verse 18 and 19. versos 18 e 19. E por causa dos seus atos e das suas conspirações, virei a juntar todas as nações e línguas, e elas virão e verão a minha glória. Estabelecerei um sinal entre elas, e enviarei alguns dos sobreviventes às nações, a Tarsis, aos líbios e aos lídios, famosos flecheiros, a Tubal, a Grécia e as ilhas distantes, que não ouviram falar de mim e não viram a minha glória. Eles proclamarão a minha glória entre as nações. I don't know how it's translated, Eu não sei como é traduzido aqui, but in verse 18 God speaks about the thoughts of the nations and their deeds. no versículo 18 aqui fala sobre os atos e os pensamentos, as conspirações das nações. They all gather. Eles todos vão se ajuntar. This is the gathering with Antichrist of all the armies against Jerusalem. E esse aqui é o ajuntamento de todas as nações contra Jerusalém.
He says they will see my glory. Eles verão a minha glória. But he says in verse 19, I will send out only survivors, savers, plitim. These are those that are leftovers. Então aqui é quando ele diz que ele enviará alguns. Quem são esses? Aqueles que sobreviveram. Why only survivors? Por que somente sobreviventes? Because all the rest will be killed. Porque todos os outros serão mortos. And these eyewitnesses will go back to all their islands and countries. Mas esses que foram testemunhas voltarão para todas as ilhas e países. And they will tell the people, E eles vão dizer aos povos: this is what has happened. isso é o que aconteceu. We all came against Jerusalem. Nós todos nos voltamos contra We Jerusalém. conquered the land. Nós conquistamos a We terra. believed in Antichrist. Nós estávamos crendo ali no He anticristo. had such great power. Ele tinha um grande poder. He was such a speaker, Ele era algo que usava charismatic. palavras tremendas, era carismático. We believed him. Nós cremos nele. But then heaven opened up. Mas então os céus abriram. And we saw these armies coming E down. nós vimos esse exército chegando. And Antichrist and the prophet were thrown in the lake of fire. Então o anticristo e o falso profeta foi lançado no mar. And everybody was killed. E todo mundo foi morto. And only I came back E somente eu que voltei to tell you, para te dizerem para você: I have seen the glory of God. eu vi a glória de Deus. The name of God will be made holy. O nome do Senhor será feito santo. Our Father which art in heaven, Ao nosso Pai que estás no céu, hallowed be thy name. santificado seja o teu nome. Thy kingdom come. Deixa que venha o teu reino. When Israel will be saved, Quando Israel for salvo, Yeshua will come down então Yeshua virá, because we will call him, porque nós clamaremos por ele. and his kingdom will be established. Então o seu reino será estabelecido. Whenever we pray this prayer, Todas vezes que orarmos esta oração, we're praying into these prophetic words. nós estamos orando dentro dessas palavras proféticas. And then for 1,000 years, Então por 1000 anos, the will of God will be done on earth as it is in heaven. a vontade de Deus será feita na terra como ela é feita nos céus. I had a lovely couple visiting me in Israel. They're from Brazil originally. Eu tive um casal maravilhoso, eles são aqui do Brasil, me visitando lá em Israel. And one of them asked me, tell me, some say that we're living now in the time of the millennium. E um deles diz assim: bom, algumas pessoas lá estão dizendo que nós já estamos vivendo no período do milênio. Well, what do you think about that? Aí eu perguntei: mas o que você pensa sobre isso? For us, if this is the millennium now, oh la la. Então, se nós pensamos que esse aqui já é o milênio, nossa, então Is there peace? tem paz? Is Yeshua in Jerusalem? Jesus está em Jerusalém? Are all the nations coming up to the mountain of the Lord? Todas as nações estão vindo ao monte do Senhor? No, 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 no. Não, não, não e não. Look at the world. Olha o mundo. This is the world that is preparing for the time where they will say, Heil Antichrist. Esse é o momento em que o mundo está se preparando. Hai, anticristo. This is the times we're living in. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. We're living in the time of the great apostasy. Nós estamos vivendo no tempo da grande apostasia. Look in 2 Thessalonians chapter 2. Olha em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Let's open that. Vamos abrir lá. 2 Thessalonians chapter 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Let's read first verses 1, 2 and 3. Versos 1, 2 e 3. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavras, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Verso 4? No, till 3. Ok, está. Okay, so what does it say here? Então o que ele está dizendo aqui? What happens
before, just before the Lord returns? O que acontece antes do retorno do Senhor? Does it speak about a great revival? Isso fala de um grande avivamento, 5 billion people believe in Jesus? 5 bilhões de pessoas crendo em Jesus. Is this what it says? É isso que está dizendo? No. Não. It says first will be the great apostasy. Primeiro virá uma grande apostasia. And the Greek word means that falling away from the truth. Isso significa as pessoas se apartando da verdade. People will leave the truth. As pessoas vão abandonar a verdade. And this is what is happening today in Europe, Isso é o que está acontecendo hoje na Europa, in United States nos of Estados America. Unidos, na América. People have left in multitude. As pessoas, em termos de multidões, estão abandonando. Over the last 70 years, Sobre esses últimos 17 anos. the numbers of born-again Christians dropped E down. nesses últimos 70 anos, o número de cristãos está caindo e caindo. I heard an American pastor, Eu ouvi de um pastor americano. and he shared right at the end of the Second World War, Ele disse que no final da Segunda Guerra Mundial, 70% of the Americans consider themselves as Bible-believing Americans. 75% dos americanos se consideravam crentes na palavra de Deus. Every 20 years after, Cada 20 anos depois da Segunda Guerra, this number was cut in half. esse número está sendo cortado pela metade. Today it's less than 5%. Hoje é menos do que 5%. In Europe, whenever I go and I talk to pastors, it's 1 to 2% born-again Christians. Na Europa, onde é que eu vou, de 5 a 1% de pessoas que realmente são nascidas de novo. Churches are being turned into mosques. Igrejas que são hoje, estão virando mesquitas. This is the great falling away. Esse é o que está acontecendo, a grande apostasia. It's not a big revival. Não é um grande avivamento. Yes, there is a last harvest. Sim, vai haver uma última colheita. Yes, in South America and in China and in Africa, Na América do Sul, na África, na China, there were so many millions that came to faith. tem muitos milhões que vieram para a fé. In South Korea, Na Coreia do Sul, many came to faith. muitos vieram para a fé. This is the last harvest. Esta é a última colheita. But it is still also today, many are the called and few are the chosen. Muitos, e ainda permanece, muitos são chamados, mas há poucos que são It escolhidos. is not that the entire or the majority of the population of the world would come to faith. Não No. é toda a maioria da população do mundo que vai vir para a fé. Some teachings say we need to conquer, the 7 mountains. Alguns ensinos, como aqueles ensinos das 7 montanhas, nós precisamos conquistar tudo, Of entertainment, o of whatever. entretenimento ou qualquer essas outras áreas. What are you talking about? O que eles estão falando? Look at what's happening. O que está acontecendo hoje? The Word of God says it's going down. A palavra de Deus diz que vão afundar. You're calling the church now to take over? E você está chamando a igreja para controlar tudo? You're telling them to do something which is impossible. Você está falando alguma coisa para eles que é impossível de fazer. Something which God says will not work. Alguma diz que isso não vai funcionar. Look in 2 Timothy, for example. Olha aqui em 2 Timóteo, por exemplo. 2 Timothy chapter 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Let's read verses 1 through 5. Vamos ler do verso 1, 2, 1, 2 e 5. E aqui uma coisa depois da outra. What is described here is what's O happening. que está descrito aqui é o que está acontecendo. When I fly, I don't have television at home, Eu não tenho televisão na minha casa. and I don't go to movies. Eu não vou também ao cinema. Since the age of 16, when I came to faith, Desde a minha idade de 16 anos. and the Lord convicted me of going to movies, and the Lord convicted me of going to movies, not to go. E Deus me convenceu de não ir para os cinemas. I stopped going. E eu parei de ir. I cut it from my life. I cut it from my E life. eu cortei isso da minha vida. Jesus says, if your right eye stumbles, you pluck it out. A Bíblia diz que Jesus diz que se o olho faz pecar, arranque.
Better to go with one eye to heaven than with both eyes to hell. É melhor ir para os céus com um olho que ir para o inferno com os dois. So at the age of 16, the Lord convicted me Então, quando eu tinha idade de 16 anos, o Senhor me convenceu. over going to movies, Não vai mais para os seeing pang and whatever, killing and matando whatever. um ao outro e qualquer coisa lá. Now I'm 60. Não, agora eu tenho 60. I never went again. Eu nunca fui de novo. But when I fly, Mas quando eu estou no avião, and you know, flying here, I had 15 hours. eu tive 15 horas voando para cá. One flight, 15 hours. Só num voo. And so, you know, I see what's going on today in the world. Eu vejo ali o que está acontecendo no mundo hoje. There are things you can't watch. Tem coisa que é difícil de assistir. Violence, beating, violence. Batendo, atirando. Sin. Pecado. And when we go back to 2 Thessalonians, Quando então nós voltamos aqui em Tessalônicos, in chapter 2, just to finish this one, aqui no capítulo 2, Thessalonians chapter 2. Let's segundo read, Tessalonicenses capítulo 2, let's read verse 8 and 12 through 12. do versículo 8 a 12. Então será revelado o perverso a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vida deste perverso, segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por esta razão, Deus lhe envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. So people have left the love of the truth, então as pessoas deixaram o amor da verdade and God says e Deus diz, He will send them Ele vai enviar sobre eles strong, deluding spirit, o espírito sedutor. people who believe in lies. As pessoas vão crer na mentira. And here comes a whole movement, E aqui vem mover, an apostolic movement, mover apostólico. and tells the children of God, E fala para os filhos de Deus: you need to conquer this world. você precisa conquistar este mundo. You mean you want to go against the word of God? Então você está dizendo, você está indo contra a palavra de Deus? God is saying, I will send deceiving spirits and you're going to be stronger? A Bíblia diz que Deus enviará um espírito sedutor sobre eles e você vai ser maior do que este espírito. Is this what you're calling the children of God to do? É isso que você está chamando os filhos de Deus para fazer? Dear ones, Meus queridos, we as pastors and leaders, nós como pastores e líderes, we need to prepare our children, our congregation, the children of God, nós precisamos preparar as nossas congregações, os filhos de Deus, for what is coming. para o que está vindo. Because Jesus is saying Porque Jesus está dizendo that in Matthew 24, em Mateus 24, the love of many will grow o cold. amor de muitos se esfriará. One will betray the other. Vai trair o outro. Many will fall away. Muitos vão se apartar. You will be hated. You will be persecuted. Vocês serão odiados, vocês serão perseguidos. Watch out that no one deceives you. Então vigiem para que ninguém vos engane. Read again Matthew 24. Leia novamente Mateus 24. How many times does Jesus says, be careful, no one deceives you, nobody deceives you. Quantas vezes Jesus disse ali, ninguém vos engana, ninguém vos engana, ninguém vos engana. And several times he says, many will be deceived. E ele diz aqui muitas vezes, e muitos serão enganados. I was sitting in a big conference Eu estava numa conferência muito in grande Jerusalem. em Jerusalém. A few thousand people from all over the world. Tinha alguns mil lá dentro, vindo de todo mundo. I gave a message there. E me convidaram para entregar uma mensagem. After me came somebody else. Depois to give a second message. Depois que eu preguei, veio alguém e pregou. And the message that he gave was, you know, the positive of what we're going to do in this world. E ele estava trazendo uma mensagem positiva, o que nós vamos fazer neste mundo. How everything is going to become wonderful. Tudo vai se tornar maravilhoso. The
great church, restoration, A grande igreja, revival. restauração. And behind me are sitting people, I did not know them. E atrás de mim estavam aquelas pessoas e eu não conhecia elas. But these were leaders. Mas essas pessoas atrás de mim eram And líderes. I hear them say, E eu estava ouvindo eles dizerem: yeah, Yeah! Yeah! wonderful, Muito maravilhoso! great. É! I said, man, E eu disse: Homem, did you read, are we reading the same Bible? nós estamos lendo a mesma Bíblia? Did you read 2 Thessalonians? Você leu lá 2 Tessalonicenses? The whole picture that the Word of God describes for the end times Toda essa a visão que Deus descreve para o tempo do fim is a difficult one, é algo bem difícil, challenging one. é um desafio. And Jesus calls us, wake up, E Jesus nos chama: acorde, be sober, esteja sóbrio be watchful, e esteja vigiando, that you're ready when the Lord que returns. você esteja pronto quando Jesus voltar. That's what we need to call our people to. Para isso é que nós temos que chamar o nosso povo. In Israel this year, E lá em Israel este ano, you cannot use cash for big transaction. Maximum about $3,000. você não pode usar mais somente dinheiro vivo para grandes transações. No máximo pode ser $3.000. That's a new law Essa é uma lei nova since this year. a partir deste ano. They're taking cash away. Eles estão tirando dinheiro de circulação. I was in Norway Eu estava na Noruega ministering ministrando and had some cash money. e eu tinha um pouco de dinheiro na minha mão. I went to a bank Eu fui no banco to change it. para trocar. They said, sorry, we don't have cash. E ele disse: não, nós não temos dinheiro aqui para trocar. Try this other bank. Tenta lá esse outro banco. So I went to the second bank. Eu fui no outro banco Can I change some e money? eu perguntei: você pode fazer um câmbio desse dinheiro para mim? No, we don't have cash. Não, nós não temos dinheiro aqui. Why don't you try the next one? E por que você não vai no outro banco? All three of them had no cash. Nos 3 bancos não havia dinheiro. You cannot go with cash. Você não pode mais fazer transações com Do dinheiro. you understand Você está entendendo? where we're going? Aonde estamos indo? In Sweden, in other places, they're starting to plant a chip under the hand. Na Suécia eles já estão fazendo o implante dos chips. In Israel, it was on the news. Lá em Israel estava nos jornais. Some people that planted this chip. Algumas pessoas já fizeram o implante do And chip. they were showing how they come close to the computer and the computer goes up. E como a mão deles se aproxima do computador e o computador se abre. How he comes close to his car and the car opens. E eles chegam perto do carro e o carro abre. Because he's got this chip. Porque eles têm esse chip. Wow, great. Maravilhoso! Technology. A tecnologia. We're advanced. Nós estamos bem avançados. No. Não. Dictatorship is coming over the world. Isso é uma ditadura que está vindo sobre o mundo. You see all these signs all over you. Vocês estão vendo aí todos os sinais se cumprindo. Everything to do with Israel. All the prophetic words. Tudo que tem a ver com Israel, as palavras proféticas. The fallen morality of the world. O decair da moralidade do mundo. The same-sex marriages and all these O things. casamento do mesmo sexo, The- e todas essas The coisas. technology that is advancing. A tecnologia que está avançando. Everything is coming together. Tudo está ali caindo no lugar. But who is preparing the church? Quem é que está preparando a igreja? Let me share with you a story from the Word of God, from the Bible, Quero compartilhar aqui uma história para você que vem da palavra de Deus. and we'll soon end with that. E estaremos caminhando para o Open up in Second Kings. 2 Kings. Vamos abrir a Bíblia no livro de 2 Reis. Second Kings chapter 3. Capítulo 3. 2 Reis, capítulo 3.
In this chapter, we won't read all the chapter, I'll tell you the story. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas eu vou te contar a história. In this chapter, the king of Israel, his name is Jehoram. Aqui nesse capítulo tem o rei de Israel, que o nome dele é Jeroboão. He goes together with the king of Judah, whose name is Jehoshaphat. E ele vai junto com o rei de Judá, que é Josafá. And they join with the king of Edom. E ele se ajunta com o rei de Edom. So these three kings all go against Moab. E esses três reis vão guerrear contra Moabe. And if you know something about the topography of Israel, Se você então conhece um pouco da topografia de Israel, between Samaria and Judea and Moab is a big valley. então entre Samaria, Judeia e Moabe tem um vale muito grande. So Samaria and Judea on one side, Moab on the other side. Great valley. Então aqui está Samaria e Judeia, e entre Samaria e Judeia e Moabe do outro lado tem um vale. So this coalition of kings decides to go up against Moab, and Moab is a desert area. E esses três reis decidiram guerrear contra Moabe, e Moabe está no deserto. And they're going through the desert, E eles passam pelo deserto, and they're climbing up because it's a very steep mountain, e eles então começam a subir um monte para atacar Moabe, and Moab is above. e então Moabe está em cima do monte. And they're running out of water. Moab, No. the The Israelites. Judah. então os israelitas, a água deles estava acabando. And it's now a critical situation. Então era uma situação muito crítica. Without water, they're going to die, all the animals will die. Então eles morreriam sem água ou os inimigos matariam eles. But then they have a prophet with them. Mas então eles têm um profeta com eles. And they turn to him, E eles então vão para o profeta. to Elisha. Elisha, you know, Elisha. Aham. The second, Elisha. Então eles vão aqui para Eliseu, né? This is in verse 14. Verse No 14. verso 14. Então Eliseu disse: Juro pelo nome do Senhor dos Exércitos a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. And then he says, bring me a player in verse 5, a musician. No verso 5. Next verse, 15. No verso 15, ele diz: Mas agora traga-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. And now read also 16, 17. Então, versículo And 16 a 18. E ele disse: Assim diz o Senhor: Cabem muitas cisternas nesse vale. Pois assim diz o Senhor: Vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês e seus rebanhos, seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. So God says, make ditches Então in the valley, Deus falou: ali naquele vale, faça buracos. and water is going to come. Então a água virá. So make big ditches so you have enough water. Então faça bastante buracos grandes e você tenha água suficiente. You and the animals can then drink. Então você e os animais possam beber. And I will also give Moab in your hands. E também eu darei os moabitas nas suas mãos. Now look what happened. Então olha aqui o que Let's aconteceu. continue reading verse 21 to 25. Vamos ler então do versículo 21 a 25. And there is a message there for us today. E tem aqui uma mensagem para nós hoje. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos os que eram capazes de empunhar armas, do mais jovem aos mais velhos, foram convocados e posicionados na fronteira. Ao se levantarem na manhã seguinte, o sol refletia na água. Para os moabitas que estavam de frente dela, a água era vermelha como sangue. Então gritaram: é sangue! Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora ao saque, Moabe. Quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram e o puseram em fuga. Entraram no território de Moabe e o arrasaram. Destruíram as suas cidades e, quando passavam por um campo cultivável,
cada homem atirava uma pedra até que ficasse coberto. Tamparam todas as fontes e derrubaram todas as árvores frutíferas. Só Kirhaset ficou com as pedras no lugar, mas homens armados de atiradeiros cercaram e também a atacaram. So Moab was coming from above, Então Moabe estava vindo ali de cima da montanha. and the sun was rising at their back because east is at their back. Então o sol estava se levantando ali pelas costas deles, porque o sol vem do leste. And all the water that were in this valley looked like blood. Então o sol que bateu naquelas águas ficava vermelho, ficava parecendo sangue. And so Moab, instead of being ready for battle, Então Moabe, no lugar de estar pronto para a guerra, they said, hey, nós let's go and get the spoil. vamos lá e pegar só o que ficou. That's it. Aí, We have the victory. nós temos vitória. Let's go. Vamos lá. Yeah, and they all go. E vamos lá todos. Running, planning to take the gold. Pegar- Prosperity doctrine will become Pegar rich. todo o ouro, doutrina de prosperidade, vamos todos ficar ricos. We'll take over the world. Nós vamos tomar o mundo. We'll take over entertainment, Nós vamos and pegar o economy, and entretenimento, a mídia education. e tudo. And what happened? O que aconteceu? When they came down, Quando eles vieram ali, all of this, 3 armies got on them. os and 3 killed them. exércitos então se levantaram e mataram os moabitas. They were totally destroyed Eles foram totalmente destruídos. because they were not ready for what was Porque coming. eles não estavam prontos para aquela guerra que estava vindo. Do you get the message? Entendeu a mensagem? Are we preparing our people for what is coming? Nós estamos preparando o nosso povo para o que está vindo? Or are we telling our people fantasies? Ou nós estamos dizendo para eles fantasias? Prosperity doctrine is another false doctrine. A doutrina da prosperidade é outra doutrina falsa. Jesus said, whoever wants to follow me, let him pick up the cross and follow me. Jesus diz: todo aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Who is talking about the cross today? Quem está falando sobre a cruz hoje? About denying yourself. Sobre negar a si mesmo. About being willing to die for Jesus. Estar pronto para morrer por Jesus. No. Não. Prosperity. God Prosperidade. wants you to be rich. Deus quer que você seja rico. Misleading multitudes of Christians. E estão confundindo milhões de cristãos. It does not fit the word of God. Isso não está de acordo com a palavra de Deus. Dear brothers and sisters, Meus irmãos e irmãs, maybe you've heard this teaching a long time ago, the teaching that I'm coming against now. talvez você ouviu muito desse ensino do qual eu estou falando contra agora. Maybe it's hard now to get it to understand. Talvez está aí duro para que você possa entender ou Pray receber. about this. Ore sobre isso. Ask God to show you. Peça ao Senhor para falar com você. Read the word of God. Leia a palavra de Deus. Take the recording of this message. Pegue essa mensagem que foi gravada. Read these passages. Leia again. essas passagens. I love the Lord. Eu amo o Senhor. And one day I will stand before Him. E um dia eu vou comparecer diante dele. Daniel, Daniel, what have you preached in Brazil? o que você pregou lá no Brasil? I could stand here and preach a wonderful message about Israel. E eu vou dizer, eu preguei uma mensagem maravilhosa sobre Israel. We are your older brother. Nós somos o seu irmão mais velho. You need to reconnect to your roots, which is true, by the way. Você tem que se reconectar com as suas raízes. É verdade. Give us your money Nos dá o seu dinheiro. and pat you over the head. And pat you over the E vai head. batendo ali na sua cabeça. Yes. Te avisando. And the destiny of Brazil. And the destiny of Brazil. E o destino do Brasil. And you're going to change the world. Vocês vão mudar o mundo. How many prophets Quantos profetas would fit into the category that Jesus talked about?
vão se encaixar nisso que Jesus está falando. False prophets. Profetas falsos. I believe in the gift of prophecy. Don't get me wrong. Eu creio no dom da profecia. Não se engane, não. I'm not against the gifts of the Spirit. Eu não sou No. contra os dons do Espírito. No. Não. But I'm against abusing and making business out of the gospel. Mas eu sou contra os negociantes do Evangelho. There is so much wrong teaching going on. Tem muitos ensinos errados. And some of it is coming out of Israel. E muitos desses ensinos estão também saindo de Israel. You need to test anything and everything, Você precisa examinar e provar todas as coisas, even when it comes from Israel. ainda que venha de Israel. In the book of Acts, No livro de Atos, the Gentiles were said, you need to keep the law of Moses, you need to be circumcised. ali eles estavam enviando pessoas dizendo para os povos e para as nações: você precisa receber a lei e ser circuncidado. And the whole region of Galatia fell under this E false toda teaching. a região da Galícia caiu debaixo desse ensino falso. Read the book of Galatians. Leia o livro de Gálatas. These were Messianic Jews coming from the best church in history. Esses são os judeus messiânicos que vieram das melhores igrejas de From Israel, Jerusalem, de Jerusalém, where Peter and John and James were preaching. aonde Pedro, Tiago, João estavam pregando. And they went out E eles saíram. and they confused. E eles confundiram. You need to keep the law of Moses. Você precisa guardar as leis de To be Moisés saved, to para be ser righteous. salvo, para ser justo. They were wrong. Eles estavam errados. Do you know today there are Messianic Jews that teach similar things? Você sabe que hoje os judeus messiânicos estão ensinando também as mesmas coisas? And they still confuse many? E eles estão ainda confundindo muitas pessoas. So when the time comes Então, quando a hora vem, and I have to give account over this evening, eu tenho então que comparecer diante do Senhor e ser responsável diante dele. I've taught you what I believe with all of my heart. Eu então posso dizer, eu te ensinei aquilo que eu creio de todo o meu coração. Even knowing that you may not love me afterwards. Talvez, ainda que você talvez não gostará de I mim don't mais, know. eu não sei, But it doesn't matter. mas eu não importo com isso. I'm willing to stand before the Lord. Eu estou querendo estar diante do meu Senhor. I do love you. Eu amo você. I don't know you personally, Eu não conheço você but I pessoalmente, truly feel for you. mas eu I feel for you. realmente temo por você. May God bless you. Que Deus te abençoe. Keep you, protect you. Muito obrigado. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amém. Amém. Let me just say that we have your prospects from our fellowship. Eu tenho aqui um folheto da nossa comunidade lá. It's in English, Está em inglês, but the pictures are in Portuguese. mas as figuras estão em português. And if you do understand English, Se você entende inglês, all the way at the back is a website, lá no finalzinho atrás tem a nossa página na internet. and there is much more teaching Tem muitos ensinos ali, on all kinds of subjects. todos os tipos de ensino. Finding Yeshua in the Old Testament. Como achar Jesus no Velho Testamento. So you're welcome to have it. Você está aqui, bem-vindo, pode pegar. God bless you. Que Deus te abençoe. Amen. Amém.